Vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos, alunos presenciais e telepresenciais. Câmera da grua, vem cá. Vem cá. Quero mandar beijos especiais para o pessoal de Recife, Maringá, São Luís e Imperatriz. Um beijo, gato selvagem. E para os homens. E aí? No caderninho de vocês. Da cá para baixo? Isso. Para cima? Isso, assim. Meio sexy isso aqui, hein? Ficou meio sexy. Minha voz ficou mais sexy. Beleza. Câmera aqui. Essa câmera aqui. Quem não foi aluno, por favor, anote aí, por favor. Nós estamos na véspera da prova, então vocês, alunos do nosso curso, já são nossos alunos, sejam bem-vindos. A presença de todos é sinal de prestígio, retribuir esse prestígio com dicas para você ser aprovado. Eu vou falar de condicional ao vivo e tem nas aulas complementares, lembra? Entra com o CPF, sua senha, aulas complementares, tem a aula de Direitos Humanos, entre outras matérias. Então dá uma olhadinha lá, por favor. Valeu? Vamos embora. Meus amigos, temas legais para a sua prova. Controle de constitucionalidade. Então anote aí. Controle de constitucionalidade. Esse tema é importante para a vida profissional de vocês. A vida inteira você vai mexer com controle de constitucionalidade. E o que tem caído e caiu na última prova? A questão de não recepção e recepção. Belezinha? Então agora presta atenção. Se eu tenho uma norma anterior à Constituição, uma norma anterior, uma portaria, um decreto, um código, e esse código, essa norma, contraria um direito da nova Constituição. Se contrariar um direito, é caso de não recepção. Isso é uma coisa, controle é outra coisa. Tudo bem? Então não vai confundir. Não recepção, uma norma anterior que contraria materialmente um direito. Tudo bem? Da nova Constituição. Então, norma anterior que contraria um direito, contraria materialmente, é caso de recepção. Lembra das aulas? Em caso de não recepção, porque contraria materialmente, cabe uma ação. Lembra? É a ADPF. A ADPF tem sido perguntada pela FGV. Então, põe no caderninho assim, ó. De norma não recepcionada, cabe a DPF. De norma não recepcionada, cabe a DPF. Deu certo aí? De norma não recepcionada, cabe a DPF. Conseguimos? Joia. Professor, e quando você fala de controle, significa o quê? A Constituição entrou em vigor, ou umas emendas constitucionais entraram em vigor, eu faço o controle daquilo que é feito depois. Então, no caderno, o controle de constitucionalidade acontece após a entrada em vigor da Constituição ou de suas emendas. Até aqui, beleza? Então, controle só depois que entrar em vigor a Constituição e das suas emendas. Até aqui, belezinha? Joia. Então, aquilo que é anterior e contraria materialmente é caso de não recepção. Que ação é possível no controle concentrado? A ADPF. Beleza? Beleza. Professor, entrou em vigor a nossa Constituição. Daí eu tenho uma emenda constitucional, uma medida provisória, uma lei ordinária, uma lei complementar, um decreto legislativo. Se eu tenho, no caderno, ato normativo primário, se eu tenho ato normativo primário que contraria a Constituição, ato normativo primário que contraria a Constituição, é possível uma ADI. Se eu tenho um ato normativo primário que contraria a Constituição, é possível uma ADI. Lembra que ADI ou ADIM? Fala. Ação direta de inconstitucionalidade. Professor, que artigo da Constituição você me recomenda olhar? O artigo 59 da Constituição. Tem que olhar o artigo 59 da Constituição. Até aí foi? Qual artigo para olhar? 59. Beleza, lá estão os atos normativos primários. Beleza? Há pouco tempo atrás perguntaram assim, foi editado um decreto legislativo pelo Congresso Nacional, depois que entrou em vigor a nossa Constituição. Qual ação cabe para retirar esse decreto legislativo do sistema jurídico? ADI. O que é ADI? Ação direta de inconstitucionalidade. Na última prova caiu a ADI interventiva. Repetir, pouco provável. Aposta boa em ADPF, de norma anterior não recepcionada, ou de, troca de caneta, um caderninho de vocês, pula uma linha, cabe a DPF de ato normativo secundário posterior à Constituição. Aí é treta, vou repetir. Cabe a DPF, grua, cabe a DPF de ato normativo secundário posterior à Constituição. Cabe a DPF de ato normativo secundário posterior à Constituição. E aqui fica esperto, gente, ó. Leis municipais, caiu na reaplicação da prova de Porto Alegre, de lei municipal que contraria a Constituição, no controle concentrado, cabe a DPF. Outra, cabe a DPF de
portaria ministerial, aquela portaria do Ministério do Trabalho que reduziu o reconhecimento do trabalho escravo, lembra? Cabe a DPF de portaria ministerial. E por último, e muito recente, cabe a DPF de decisões judiciais nacionais conflitantes. É treta, é questão difícil, a prova de vocês está difícil. Lembra na prova de vocês? Tem 80 questões, 20 fáceis, 40 medianos para difíceis e 20 bem difíceis. Essas bem difíceis, esse seria um tema, porque é um tema atual e às vezes o pessoal não está antenado. Vou repetir. Cabe a DPF de ato normativo secundário posterior à Constituição. O ato normativo secundário, é aquele que tem fundamento normas abaixo da Constituição. Se tiver como fundamento a Constituição, é ato normativo primário. Belezinha? Então, ato normativo secundário, você vai anotar no caderninho de vocês aí. Leis municipais, portaria ministerial e decisões judiciais conflitantes. As decisões com relação ao WhatsApp há pouco tempo atrás, e bem recente, as decisões conflitantes com relação à manifestação dos caminhoneiros. Então, é coisa recentíssima. Perfil da prova de vocês. Até aqui, valeu? Belezinha? Então, de controle aí ficaram algumas dicas, vamos avançar para outros temas. Tema atual também, cuidado com o poder executivo. Poder executivo, você vai ficar esperto, especialmente com o artigo 86. Artigo 86. Por que vai ficar esperto com o artigo 86? Crime comum, presidente da República. Lembra quem assistiu as aulas regulares? Quem assistiu ontem o nosso evento Gabaritano 30? Lembra? Poder executivo e crime comum. Cuidado. Poder executivo e crime comum, se o crime for cometido no exercício do mandato, caso recente, Michel Temer e Joesley Batista, 2 denúncias, uma por corrupção passiva e outra por organização criminosa contra o Temer, durante o mandato. Beleza. Por que não caminhou? Precisa de autorização prévia da Câmara dos Deputados. Isso eu quero no caderno. Beleza? Então, presidente da República, crime comum. Artigo para ler, artigo 86. Deu? Presidente da República, crime comum, artigo 86. Conseguiu até aí? Beleza? Bom, se ele cometeu crime comum no exercício da função, o processo para iniciar e prosseguir depende de autorização da Câmara dos Deputados. Tudo bem? E o que eu quero no caderno? Põe assim, 2/3, 2/3. A autorização é por 2/3 dos membros. 2/3, 2/3. Beleza? E eu quero o número no caderno. 2/3 corresponde a 342 deputados federais. Esses números já caíram na prova de vocês. Posso repetir? Então, o presidente da República cometeu crime comum no exercício da função presidencial. Olha para cá, não é para anotar, olha para cá. O PGR, meu chefe, Procurador-Geral da República, oferece a denúncia. O relator ministro supremo olha a denúncia e fala assim, ó, não posso prosseguir com o processo sem autorização prévia da Câmara dos Deputados. Envia o processo para o presidente da Câmara dos Deputados, que vai colocar sobre votação lá no plenário. Colocou em votação. Se tiver 2/3 contra o presidente, devolve para o Supremo para dar andamento. Interrogatório, não sei o quê, provas, e assim vai embora. Por último, interrogatório do réu, como é no processo comum. Até que belezinha? Todo mundo junto? Então, voltando. Um processo criminal contra o presidente no exercício da função, caso Joesley Batista e Michel Temer, primeira vez na história. Por que não caminhou? Porque não teve 2/3 contra o Temer. Pergunto, quanto é 2/3 na Câmara dos Deputados? Fala. 342 deputados federais autorizando o processo a caminhar. Até aqui valeu? Belezinha? Professor, então não teve. O Temer está protegido? Por enquanto ele está protegido. Por enquanto. Acabou o mandato, tendência, descer e caminhar pela primeira instância. Belezinha? Local de consumação no DF e assim caminha a humanidade. Belezinha? Então, está protegido temporariamente? Protegido temporariamente. Na sequência, pulou uma linha e põe assim, presidente da República, crime comum, fora da função presidencial, como caiu há 1 ano e meio atrás. Presidente da República, fora da função presidencial. Presidente da República, fora da função presidencial. Presidente da República, fora da função presidencial. Até aqui, beleza? Anotou? Como caiu na sua prova? Olha para cá, olha para cá. Caiu assim, ó. Presidente recebeu um primo e começou uma discussão por uma questão de herança. O presidente matou o primo dentro do Palácio do Planalto. Tranquilo? Ele não vai ser responsabilizado durante o mandato. É uma imunidade processual penal específica. Então, põe no caderno. Presidente da República e crime comum, fora da função presidencial, não tem a ver questão de herança com o presidente, né? Fora da função presidencial, não responde durante o mandato.
Ele não responde durante o mandato. Até aqui, beleza? Tranquilo? Beleza, então o presidente da República tem que ficar esperto. Artigo 86. Está valendo? Artigo 86. Você que foi nosso aluno, viu comigo, que existe a ordem de sucessão presidencial no artigo 80 e tem a eleição indireta no artigo 81. Lembra? O presidente morreu, quem assume? O vice. Depois vem o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado, do Supremo. Tem uma outra coisa muito recente que eu quero no caderno de vocês. Tá? Então põe assim no caderno de vocês. Hoje, pula uma linha, né? Hoje, não há vice-presidente da República. Hoje não há vice-presidente da República. Não tem vice-presidente. Até aqui, beleza? Então, os alunos regulares estão lembrando comigo. Hoje não tem vice. Beleza. Por quê? A Dilma sofreu impeachment, quem assumiu? O Michel Temer. E tem um detalhe em ano de eleição, gente. 6 meses antes da eleição, se o presidente viajar, quem assume? O vice. Nós não temos vice. Se o Michel Temer viaja, quem tem que assumir? O presidente da Câmara dos Deputados. Se for viajar, o presidente do Senado. Esses dois cargos, presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, você tem percebido quando o Michel Temer viaja? Eles viajam juntos, porque se eles assumirem nesses últimos 6 meses, eles só podem concorrer à reeleição presidencial. Isso é especial na situação que nós estamos vivendo. Entendeu qual é que é? Então escreve assim, hoje não tem vice-presidente da República, hoje não tem vice-presidente da República. Até aqui, belezinha? Ponto, na mesma linha. Nos últimos 6 meses anteriores à eleição, ou nos 6 meses anteriores à eleição, fica a seu critério, tá? Nos 6 meses anteriores à eleição, quem assume só pode se candidatar à reeleição daquele cargo. Nos 6 meses anteriores à eleição, quem assume só pode se candidatar à reeleição daquele cargo. Então é por isso que quando o Michel Temer viaja, Rodrigo Maia viaja para um lado, o Eunício viaja para o outro, porque se eles assumirem, só podem se candidatar à reeleição de presidente da República. Por isso que a minha amiga Carminha, câmera da grua, quero mandar um beijo para a Carmen Lúcia. Carminha, fazer uma homenagem às mulheres. Mulheres, sem vocês, o mundo não existe. Vocês são maravilhosas. Então, um beijo especial para vocês todas, para Carminha Lúcia. Pronto, enviado. Ela foi muito mais macho que tem lá no Supremo Tribunal Federal. Porque se não fosse ela, uma ministra do Trabalho com pendência do seu trabalho tinha assumido. Ela está sendo muito coerente nos votos dela. Belezinha? Então, beijo para as mulheres do Brasil inteiro, especialmente para a Carmen Lúcia. Detalhe, a Carmen Lúcia assumiu, se não me engano, 3 vezes já a presidência. Nessa brincadeira, o Brasil gastou, salvo engano, R$225 mil com essas viagens fictícias para os caras não assumirem o cargo, o que é uma vergonha. Em vez de gastar muito, põe o cara num ônibus da Cometa, vai para o Paraguai. Acabou, volta. Aqui. Você fecha, desculpa, muito bem. Pula uma linha. Tema legal que também diz respeito a atualidades que podem cair na prova de vocês. Né? 2 temas que eu acho importante. Você tem que ficar esperto com direitos políticos e com nacionalidade. Belezinha? Direitos políticos e nacionalidade. Direitos políticos, você vai ficar esperto do artigo 14 ao artigo 17. Direitos políticos, do artigo 14 ao 17. E nacionalidade, o artigo 12. Belezinha? Professor, eu posso misturar os 2 assuntos por uma questão legal em ano de eleição? Pode. Gente, tudo bem até aqui? Direitos políticos, do artigo 14 ao artigo 17. Nacionalidade, artigo 12. Até aqui, belezinha? Vou misturar os 2 assuntos. Lembra que você ouviu falar de cargos privativos de brasileiro nato? Lembra? Está no artigo 12, parágrafo 3º, lembra? Presidente e vice da República. Tem eleição ou não tem? Rápido. Tem. Presidente da Câmara, do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas, ministro de Estado da Defesa. O que eu falei rápido não precisa anotar. Está no artigo 12, parágrafo 3º. Atenção a presidente e vice da República. São cargos eletivos, privativos de brasileiro nato. E se eu misturar com o artigo 14, parágrafo 3º, qual é a idade para o cara concorrer à presidência da República? 35 anos na data da posse. Põe assim no caderninho de vocês. As idades do artigo 14, parágrafo 3º, são na data da posse. Então, o cara pode concorrer com 34 anos e alguma coisa? Pode, desde que na posse, em janeiro, tenha 35 anos. Tudo bem? Tema legal, misturei assuntos. Direitos políticos com nacionalidade. Pegando esse gancho da nacionalidade,
Lembrando da última prova. Na última prova, misturaram o artigo 12 com o artigo 5º, inciso 51. No caderninho, óbvio, na outra linha. Artigo 5º, inciso 51. L, pauzinho. Versus artigo 12. Vou misturar, todo mundo junto aí? Então, artigo 5º, inciso 51 e também junto com o artigo 12, beleza? Larga a canetinha, vamos rever. Lembra que você sabe, ouviu falar, que brasileiro nato não pode ser extraditado, mas deve ser entregue ao Tribunal Penal Internacional se for requerido pelo TPI. Lembra disso? Joia. Nesse mesmo inciso 51, está dito assim, ó, o brasileiro naturalizado ele pode ser extraditado, pode ou não pode? Se ele cometeu o crime como antes da naturalização ou se envolveu no tráfico internacional de drogas. É o que caiu na última prova. O que não caiu, que eu acho interessante você ficar esperto? Põe embaixo. OBS. Artigo 12, parágrafo 4º. Artigo 12, parágrafo 4º. Anotou? Artigo 12, parágrafo 4º. Depois você vai ler em casa. Olha para cá. Ó, gente, grua. Filho. Tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado podem perder a nacionalidade. Depois, se for o caso, recuperar por ato do ministro da Justiça. Lembra disso? Então, tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado podem perder a nacionalidade, se for o caso, recuperá-la por ato do ministro da Justiça. Tem no caderninho? Tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado podem, no mínimo, perder a nacionalidade? Anotou? Se afasta, se afasta. Então é o seguinte, gente, no caderno de vocês, larga o caderninho. Vou contar lembra aquele caso daquela brasileira nata, que se naturalizou americana, foi para os Estados Unidos, se naturalizou americana, matou o marido, fugiu para o Brasil? Ou os Estados Unidos pediram extradição. O Brasil extraditou? Extraditou. Então, é um caso recente onde o Supremo cancelou a naturalização de uma brasileira nata. Belezinha? Por que cancelou a nacionalidade dela? Porque ela adquiriu uma outra. Ela se tornou americana naturalizada. Ela foi, olha para cá, ela foi para um país, e naquele país que ela foi, ela não tinha nenhum vínculo de ascendência, de origem. Os pais, avós, não eram americanos, beleza? E lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos não impuseram nada para ela lá. Permanecer e exercer atividades civis, trabalhar, casar, etc. Então ela voluntariamente adquiriu aquela nacionalidade. O que aconteceu com a nossa? Perdeu, dançou. E por isso que ela foi extraditada. Entendeu qual é que é? Então, relembrando, brasileiro nato não pode ser extraditado, mas pode perder a nacionalidade? Pode ou não pode? Pode. Se perder, pode ser extraditado? Pode. Não se esqueça, no tópico extradição, se você ler a nova lei de imigração, separou. A extradição tem um caráter cooperativo criminal. A nova lei de imigração diz isso. Então, olha para cá. O cara cometeu o crime em um país, fugiu para o outro. Aquele país que é competente para punir o cara fala assim, ó, me entrega esse cara. Normalmente, seria de bom alvitre existir um tratado de extradição, mas se não existir, não impede a extradição. Tudo bem? É o princípio da boa-fé e da reciprocidade. O cara cometeu o crime em um país, fugiu para o outro. Aquele que é competente para punir, pede para o outro, me entrega o indivíduo. Temos, inclusive, um tratado de extradição. Exemplo, Brasil e Itália. Tranquilo? Tranquilo? Mas se não existir o tratado, princípio da reciprocidade e da boa-fé. Isso tem a ver com direitos humanos, direito internacional. Tudo bem daqui? Beleza? Então fique esperto. Vamos caminhar. Com relação a poder legislativo, eu destaco para você o tópico imunidade parlamentar. Está na moda falar de imunidade parlamentar. Quem não foi aluno, note aí, é o artigo 53. Artigo 53. Imunidade parlamentar. Todo mundo junto? Você se recorda, foi meu aluno, larga a canetinha, que existe imunidade material, onde os parlamentares são imunes civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos no exercício da atividade parlamentar. Entenda, material, ele não comete o delito. Qual delito? Que se consuma por opiniões, palavras e votos. Lembra? Os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Eles não cometem se estiver no exercício do mandato e vinculado à função dele. Até que belezinha? Professor, mas no caso Jair Bolsonaro, cala a boca. Eu não quero um caso específico. Eu quero o texto da Constituição. Casos específicos, não transitados em julgado, não servem para baliza nenhuma. Belezinha? Isso não é uma prova oral de concurso, beleza, mas aqui não tem prova oral. É a primeira fase, é xizinho. No xizinho, entenda, deputados, senadores, vereadores têm imunidade material. São protegidos civil e penalmente por opiniões, palavras e votos no exercício da atividade parlamentar.
Importante, onde quer que eles estejam. Você tem que demonstrar como advogado que eles estão no exercício. Então, na prova de vocês, que é assim, ó, discussão entre dois deputados. Um ofende o outro, vem o recesso parlamentar, viajam. Por azar, se encontram no mesmo hotel. Recomeça a discussão. Você, como advogado, estende a proteção? Estende a proteção. Belezinha? Então, costumo brincar. Os caras estão protegidos na função parlamentar, na rua, na fazenda, numa casinha de sapê. Entenda, onde quer que estejam. Tranquilinho? Você como advogado. Gente, a sua prova é prova B. Grua, vem cá. Vem cá. Anjinha linda, guerreiro, combatente. Na prova de vocês é indúbio pro réu, em qualquer das áreas, especialmente em constitucional e humanos. Se eu tenho duas possibilidades, e tem lá alternativas, fica entre duas, qual você vai marcar? A que mais protege a pessoa. Entendeu qual é que é? Então adivinha, vocês têm que pensar em indúbio pro réu, para proteger a pessoa vítima de uma violência. Lembra que o advogado é essencial à justiça e assim por diante? Na sua formação, na sua realização da prova, procure a alternativa que mais proteja a pessoa vítima da violência. Está precisando de quem? De um advogado. Valeu? Vai embora? Meus amigos, no caderno de vocês, tranquilo até aqui? Imunidade material, os delitos não se consumam. E embaixo, e a imunidade formal? Lembra formal? É a suspensão da prisão e do processo. Suspensão da prisão e do processo por maioria absoluta dos membros da respectiva casa. Imunidade formal, suspensão da prisão e do processo por maioria absoluta dos membros da respectiva casa. O que eu estou falando está no artigo 53 da Constituição. O que eu quero no caderno, gente? Vereador não tem essa proteção. Nossa, professor, que absurdo, cala a boca. Vai reclamar a polícia Guimarães se encontrar com ele, filho. Não tem essa proteção vereador. Não tem. Porque não está na Constituição. Simples assim, ponto. Agora, importante, vão perguntar, nossa prova é uma prova nacional. Podem perguntar de deputados federais, de senadores, deputados estaduais, distritais, mas com uma prova nacional, e ninguém tem erro com relação a isso, na Câmara dos Deputados nós temos 513 deputados, lembra? A maioria absoluta de 513, 257. Beleza? De 513, 257, a maioria absoluta. Valeu? No Senado são 81 senadores, maioria absoluta, 41. Esses números eu quero no caderno. Câmara dos Deputados, 513, 257. No Senado, 81, 41. Até que belezinha? Todo mundo junto? Larga a caneta. Na prova de vocês, eles vão contar casos. Contar casos e perguntar qual instituto que se aplica, se tem algum benefício, se não tem, assim por diante. Então, larga a caneta e olha para cá. Ó, um deputado federal cometeu um estupro contra vulnerável. Crime hediondo, preso em flagrante. Essa prisão pode ser suspensa? Pode, por maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados. Votação nominal, que é votação aberta. Belezinha? O processo continua. Então, prisão em flagrante, feito pela Polícia Federal, envia para a PGR materializa, belezinha. Nesse meio tempo vai cópia para a respectiva casa, no caso, Câmara dos Deputados, pode suspender a prisão. Responde o processo em liberdade. Mas detalhe, a denúncia foi oferecida, a defesa preliminar realizada, não sei o quê, denúncia recebida, começou o processo crime, cópia para a respectiva casa fazer o quê? Se for o caso, suspender o processo. Agora, cuidado, são duas votações por maioria absoluta da respectiva casa. Tem isso no caderno? Beleza. Professor, o que eu gostaria, aliás, eu gostaria que você anotasse, por favor. A suspensão é durante o processo. Tranquilo? A suspensão a suspensão do processo é durante o mandato. A suspensão do processo é durante o mandato. E o que é importante? Você não pode esquecer, lembra, gente? Vereadores não tem. Quem tem? Deputados. Quanto tempo de mandato tem deputados? 4 anos. Mandato de deputado? 4 anos. E senadores? 8 anos. Eles podem colocar na prova de vocês, lá em processo penal, um deputado federal e um senador, ou um senador e um deputado federal cometem um crime contra a administração pública, concussão, beleza? Eles foram eleitos no mesmo momento. Quem está protegido mais tempo? Quem? Os senadores. Então fica ligeiro com isso, tranquilo? Amado mestre, esse caso do Aécio, por isso que ele não foi preso, sim, o PGR pediu a prisão preventiva. Ele não foi preso pelo quê? Porque foi dito que, de acordo com a Constituição, deputado federal e senador só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Tem que ler o artigo 53. Caminhamos juntos aí? Vamos caminhar mais um pouquinho. Dica do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem 3 artigos que eu preciso que você leia, para ajudar você em outras áreas, que não só em direito constitucional. A pessoa tem tanta coisa para ler, você enxerga?
então para de reclamar. Você está trabalhando, porque, vem aqui, grua, estudar é um trabalho. Ninguém quer saber de onde você veio, mas onde você chegar só depende de vocês. Eu sou filho de empregada doméstica, criado sem pai na perifa de São Paulo. O rosto marcado e trocar porrada na rua, defendendo as pessoas mais fracas. Entrei no Exército, na polícia, estou no Ministério Público há 22 anos. O negócio é colocar vagabundo na cadeia. Adoro isso. Eu não vou poder estar aqui no final do encontro, porque eu tenho uma missão lá, no MPF, de uma operação de pornografia infantil dessa semana que foi deflagrada pela Polícia Federal. Então, peço excusas de antecipadamente, eu não vou poder estar no encerramento. Eu tenho que combater o crime. Isso daqui, correndo, mas eu vou ficar no intervalinho para tirar umas fotos com vocês, até a hora do almoço, depois pinote para o Ministério Público Federal. Belezinha? Eu fui aluno da MAS em 1992, 93. Estou há 8 anos, já renovei contrato. Nosso objetivo é proteger vocês. Se mexer com vocês, mexe comigo. Vocês são meus filhos jurídicos. Se a questão é mal feita, eu vou fornecer argumentos para vocês recorrerem. Quem recorre é o aluno. E eu quero parabenizar vocês, porque tendo essa iniciativa, né? Acordaram cedo, em alguns estados acordaram muito mais cedo por causa do fuso horário. Estão lá estudando. Estudar é um trabalho. Quem vai fazer seu futuro é você. Depois com a carteira vermelha, pode ser do acordo até a sustentação oral. Quem manda é você. Entendeu qual é que é? Então, ser advogado é uma coisa interessante, para proteger as pessoas. Entendeu qual é que é? Dá trabalho? Chuta. Dá ou não dá? Professor do céu, acordei às 4 da manhã, quase perdi o trem. Não interessa. Problema seu. No futuro você vai cobrar honorários para lembrar. Aquele dia do Damásio, tive que andar na marginal, e os carros, e eu piscando para não ser atropelado, para não perder a aula do Erival, e assim, filho, vamos embora, ninguém quer saber. Matei. Próximo, no caderno de vocês. Eu pedi para você ler 3 artigos, não é isso? Artigo 102, na sequência, o artigo 105 e o artigo 109. Tudo bem até aqui? Artigo 102, artigo 105 e artigo 109. Até aqui tranquilinho? Então, larga a canetinha, olha para cá. Ó, temas atuais. Quem julga a extradição? Supremo Tribunal Federal. Até aqui, belezinha? Quem julga a DI e a DPF de contrariedade à Constituição Federal? Supremo Tribunal Federal. Quem julga a mandado de segurança ou HC contra a CPI Federal? Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Mas leiam, por favor, especialmente esse tema atual, que é a extradição. Valeu? O artigo 105 trata do Superior Tribunal de Justiça, STJ. E qual que é o tema bem bacana? Gente, é o STJ que julga governador de estado que cometeu crime comum. Tudo bem? É o STJ quem julga governador de estado que cometeu crime comum. Agora, presta atenção que temos 2 novidades. Ok? Primeira, novidade que eu digo de 2 anos para cá, tá? Não precisa de prévia autorização da Assembleia Legislativa. Não precisa de prévia autorização da Assembleia Legislativa. O Supremo já vinha batendo nisso, de 3 anos para cá. O ano passado eu confirmo mais de uma vez. Então é importante. Governador cometeu crime comum. Quem julga? Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E não precisa de autorização da Assembleia Legislativa. Beleza? Agora, a vantagem de fazer cursinho, ou curso preparatório, é que a gente vai atualizando vocês. Gente, no semestre passado, semestre passado, o que o Supremo disse? Isso vai se estender para várias outras áreas, tá? O governador cometeu crime comum. Se for antes, vai descer para a primeira instância. Belezinha? Pergunta, os tribunais querem trabalhar mais ou menos? Fala, menos. Então eles vão julgar só o quê? Aquele crime, que o STJ, no caso, né, que o governador cometeu durante o mandato. Se for anterior, vai para a primeira instância. Belezinha? Se você olhar o semestre passado, o Supremo decidiu. Deputado federal e senador. Só vai responder no Supremo crime, então deputado federal e senador cometeram um crime comum. Quem julga? O STF. O STF disse, ó, só vou julgar se o crime for cometido durante o mandato e se tiver vinculação à atividade do parlamentar. Isso é importante. Tranquilinho? Então, isso vai se estender para as demais áreas. De modo que tem governador do Estado, no exercício do mandato, sendo julgado pelo Sérgio Moro, que é a primeira instância. Tal do Beto Richa lá, né? Bom, vem aqui comigo, pensa comigo. Professor, STF, olhar o artigo 102, extradição. STJ, artigo 105, para sua prova. Governador cometeu crime comum, tranquilo? Quem é que julga? O STJ. Mais importante, tem que estar no exercício da função e durante o mandato, belezinha? E o artigo 109 eu acho interessante porque podem perguntar na prova de vocês da competência da Justiça Federal. Então,
Roubo contra carteiro, Justiça Federal. Atentados em aviões, Justiça Federal. Agora, para a prova de constitucional, eu gostaria que você lesse os parágrafos 3º e 4º. Valeu? Artigo 109, fique esperto com os parágrafos 3º e 4º. Tudo bem até aqui? Larga a caneta, olha para cá. Você está advogando para alguém que teve um benefício previdenciário negado. Negou. Naquela cidade não tem Justiça Federal. Onde é que você vai propor ação? Para o juiz de direito, da decisão dele. Recurso para onde? Para o TRF. É o que está lá. Tranquilo? Artigo 109. Caminhamos juntos? Professor, você fala rápido. Eu sei. Você pode assistir a retransmissão amanhã. Põe no caderninho aí. facebook.com/professor Erival. facebook.com/professor Erival. Costumo colocar dicas. Essa semana eu postei 2 dicas interessantes. A posição do Supremo com relação à proteção dos animais e a questão desse ano, a questão da liberação de sátiras com relação a parlamentares ou candidatos. São 2 temas legais atuais que podem cair na prova de vocês. Coloquei lá. E também coloquei uma lista de artigos da Constituição que te ajudam em outras áreas. Tá? facebook.com/professor Erival. Mais tarde eu vou postar novamente os artigos para você dar uma lidinha, beleza? Com relação ao Twitter, @prof_Erival, também replico os artigos para você ler na véspera de prova. E tem o Instagram, @professor Erival, o Instagram que a gente vai usar, inclusive, na véspera da prova para dar dicas para vocês. Eu devo entrar lá pelas 8h10, com dicas ao vivo, na live, para ajudar vocês nessa caminhada. E aqui, quem estiver em São Paulo, a gente vai até a porta, para empurrar você para dentro. Ou segurar o portão, né? Segura o portão, vai, ó o rock. O importante é você entrar, né, filho? Lá você se vira, tranquilinho? Vou ficando por aqui, agradeço a participação de todos e espero que vocês tenham consciência do conhecimento que vocês já possuem. É só ter calma, ler, entender ou marcou, não muda a alternativa, tá bom?